Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Paulo Cruvinel e hoje eu quero abordar com você um tema muito relevante sobre a saúde, que está cada vez mais frequente, em virtude do aumento da sobrevida da população, do avanço do tratamento, e quero inclusive também mostrar com muito entusiasmo os avanços da medicina, os tratamentos de uma doença que até pouco tempo era considerado um diagnóstico fatal e que hoje na verdade é visto como uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão, isto é, caso haja o tratamento adequado. Então nós vamos falar hoje sobre a leucemia mieloide crônica. Porém, antes de falarmos sobre esse tipo específico de leucemia, eu quero mostrar para vocês uma lâmina de um sangue periférico de um paciente normal. Se nós colocarmos uma gota de sangue numa lâmina de microscópio, nós vamos observar que tem algumas formações, que são os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, que são responsáveis pela oxigenação do nosso organismo. E essas outras estruturas maiores, que têm um núcleo arroxeado, são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, que são os responsáveis pela defesa do nosso corpo, da defesa do nosso organismo. Isto é, pelo combate às infecções. E essas outras estruturas pequenininhas aqui, que na verdade não são células, mas sim derivados citoplasmáticos, são as chamadas plaquetas, que são responsáveis pela cicatrização das feridas e que fazem parte do nosso sistema de coagulação do sangue. Agora, eu quero que vocês comparem mentalmente com a lâmina anterior, aquela de um paciente normal. Observe essa imagem aqui com atenção. O que vocês estão vendo aqui é um número muito aumentado de células de linhagem mieloide. Diferente daquela lâmina normal, onde esses leucócitos apareciam de uma forma esparsa entre essas hemácias, aqui praticamente o que domina o campo são os glóbulos brancos. Isso é muito característico da leucemia mieloide crônica. Percebe que nós não estamos vendo apenas essas células maduras. Aqui existe uma mistura de forma jovem, de formas mais desenvolvidas da célula granulocítica. É possível que a gente consiga identificar essas células bem imaturas, como por exemplo os mieloblastos, os promielócitos, junto com os melócitos, os metamelócitos e os neutrófilos já segmentados. Ou seja, na verdade tem um verdadeiro desfile aqui de estágio de maturação do sangue periférico. E isso aqui não é normal. Em condições fisiológicas, essas formas imaturas elas deveriam permanecer lá na medula óssea até completar a maturação. Aqui, a medula ela está hiperproliferativa, então ela está liberando essas células precocemente na circulação. Outra coisa que vocês podem notar é que essas hemácias elas parecem relativamente menores, e menos numerosas em comparação com a enorme quantidade de leucócitos. Em alguns casos, pode até haver uma anemia associada. As plaquetas também elas podem estar aumentadas, especialmente nas fases iniciais da doença. Então, resumindo tudo isso aqui, o que marca essa lâmina aqui não é apenas o aumento do número de glóbulos brancos, mas na verdade é principalmente a presença simultânea de múltiplas fases da maturação mieloide circulando no sangue periférico. É isso aqui que começa a nos dar uma identidade da leucemia mieloide crônica. Então, agora que eu tentei contextualizar, vocês viram a imagem, eu imagino que tenha causado pelo menos, no mínimo, um certo desconforto visual. E isso aqui é importante, porque a leucemia muitas vezes ela começa justamente assim, alterando completamente aquilo que deveria ser equilibrado. Mas agora, vamos fazer o caminho correto, Vamos começar do zero, vamos colocar os pontos dos is. Primeiramente, pessoal, o que são essas leucemias? Leucemias são neoplasias hematológicas, ou seja, são cânceres que acometem o tecido formador do nosso sangue. Elas se originam lá na nossa medula óssea, a partir de uma célula-tronco hematopoética que sofre uma transformação genética e passa a proliferar de forma clonal, de forma descontrolada. Essa proliferação não é apenas quantitativa, ela também é desorganizada. A célula perde a capacidade normal de maturação e perde a capacidade de regulação. Agora, o segundo ponto. Como que nós classificamos essas leucemias? Basicamente, nós usamos dois critérios principais. Tem a linhagem celular que é acometida, ou seja, tanto a parte mieloide como a parte linfóide, e a velocidade de evolução clínica dessa doença, ou seja, de forma aguda e de forma crônica. Combinando esses dois critérios, nós chegamos praticamente a 4 grandes categorias clássicas. Nós temos a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfóide aguda, aí nós temos por volta da crônica, seria a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfóide crônica. Ou seja, as leucemias agudas, elas são marcadas pelo esse predomínio de células muito maturas, os blastos. Ele tem uma evolução muito rápida, exigindo então um tratamento imediato. Agora, as leucemias crônicas, elas apresentam células mais maduras, com um curso clínico geralmente mais arrastado, e é exatamente dentro desse contexto que entra a leucemia mieloide crônica. Mas nós não vamos mergulhar direto na complexidade, porque primeiro nós vamos construir isso aqui em camadas. Primeiro entendendo o conceito, depois entendendo a fisiopatologia, e só então a gente vai entrar na densidade molecular que realmente define essa doença. Porque entender a leucemia mieloide crônica, pessoal, não é apenas reconhecer uma lâmina alterada, é compreender o que aconteceu na biologia daquela célula. Agora sim, nós podemos começar de forma estruturada. Primeiro de tudo, pessoal,
Eu disse para vocês que essas células aqui, elas são fabricadas na medula óssea. Talvez eu nem precisasse dizer isso, né? Mas como diria uma grande amiga minha, o óbvio, ele precisa ser dito. E o que é óbvio para mim, às vezes não é necessariamente óbvio para vocês. Então, vamos olhar isso aqui com mais atenção. As células do sangue, elas são produzidas no tutano do osso. Sabe aquele osso buco, tutano? Aquilo que vai lá na sopa, né? Que muita gente usa para fazer um mocotó? Então, pois é ali dentro que está a medula óssea. E aqui é muito importante não confundir. Medula óssea não é medula espinhal. A medula espinhal ela fica lá dentro da coluna vertebral e faz parte do sistema nervoso. Ela conduz impulsos nervosos, ela conecta o cérebro ao corpo. Agora, a medula óssea é outra estrutura completamente diferente. Ela fica na parte central dos ossos, principalmente nos ossos longos e nos ossos chatos. E é um órgão hematopoético, ou seja, onde ocorre a nossa hematopoiese, a produção dessas células do nosso sangue. E tudo começa ali. Portanto, quando nós falamos em leucemia, nós não estamos falando de uma doença que começa no sangue. Ela começa na medula óssea, que é o local onde as células são produzidas, ou seja, as células do sangue são produzidas. Isso aqui muda completamente a forma como nós entendemos a doença. Agora que isso aqui está claro para vocês, nós podemos avançar com muito mais segurança. Agora sim, nós podemos definir o que é a leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica é uma doença clonal maligna da célula-tronco hematopoética. E o que isso significa para a gente? Significa que tudo começa a partir de uma única célula que sofre uma alteração genética. Essa célula ela passa a se proliferar de uma forma descontrolada e vai dar origem a uma população inteira de células anormais, todas essas descendentes dela. A doença ela é caracterizada inicialmente por uma proliferação excessiva da linhagem mieloide. E essa aqui é a chamada fase crônica. Nesse momento, apesar desse excesso de células, elas ainda mantêm uma relativa capacidade de diferenciação. Então, esse paciente pode, inclusive, estar pouco sintomático, às vezes até não ter sintoma nenhum. Porém, essa doença ela não é estática. Com o tempo, ocorre uma perda progressiva dessa diferenciação celular. Então, nós entramos na chamada fase acelerada. E, caso não haja um controle adequado, a leucemia mieloide crônica ela pode evoluir para a fase blástica, que se comporta clinicamente como se fosse uma leucemia aguda, com predomínio de blastos, que é um quadro muito mais grave. Ou seja, a leucemia mieloide crônica ela é uma doença dinâmica, com progressão biológica muito bem definida. E agora nós vamos entrar em dados estatísticos. A leucemia mieloide crônica ela aumenta com a idade. Apesar de identificar algumas formas na criança, o que nós chamamos de leucemia mieloide crônica juvenil, a grande maioria dos pacientes começa a apresentar a doença já numa idade mais avançada, e essa chance ela vai aumentando com o tempo. Então, portanto, é uma doença mais prevalente em pessoas idosas. Ela ocorre em torno de 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes por ano, constituindo um número expressivo dessas leucemias nos adultos, cerca de praticamente 15% dos casos, e a idade média de ocorrência é entre 45 e 55 anos de idade. Agora, então, nós sabemos quem é o mais acometido. Mas, afinal, o que acontece biologicamente para essa doença surgir? A etiologia da leucemia mieloide crônica não é totalmente conhecida. Ela trata-se de uma alteração genética adquirida, não hereditária, ou seja, não é transmitida de pai para filho, e essa alteração ela ocorre por uma mutação cromossômica, provavelmente induzida por alguns fatores externos ainda pouco compreendidos. A irradiação é um dos poucos fatores associados, mas em cerca de 95% dos casos, a causa é desconhecida. E aqui começa a parte mais fascinante da doença. A leucemia mieloide crônica está associada a uma alteração citogenética específica chamada cromossomo Filadélfia. E essa descoberta ela foi extremamente importante porque foi a primeira vez na história da medicina que se demonstrou que uma alteração cromossomo específica causando um câncer. Isso aqui mudou completamente a oncologia moderna. Esse cromossomo ele é resultado de uma translocação recíproca entre os braços longos do cromossomo 9 e o cromossomo 22, a famosa translocação 9-22. E dessa translocação surge um gene de fusão, o famoso BCR-ABL. O gene ABL, originalmente no cromossomo 9, ele funde ao gene BCR do cromossomo 22. E essa translocação ocorre em uma célula-tronco hematopoética, o que explica então por que praticamente toda a população mieloide ele passa a carregar essa alteração. Tá bom, mas o que isso aqui gera pra gente? Ele vai gerar uma proteína tirosina quinase constitutivamente ativa, ou seja, ele vai passar a ativar diversas vias intracelulares de sinalização, como o RAS, o P3K, o JAK-STAT, vai promover uma proliferação, inibindo a apoptose e alterando a adesão celular. Então, um termo mais simples para vocês entenderem. É um sinal de proliferação celular que não desliga. É isso que impulsiona a expansão clonal dessa linhagem mieloide.
Esse gene aqui de fusão, ele pode ser detectado por técnicas moleculares, como por exemplo a reação em cadeia da polimerase, que vai identificar esses transcritos de BCR-ABL no sangue periférico. E isso é fundamental tanto para o diagnóstico quanto para a própria monitorização da resposta ao tratamento. Agora nós vamos falar sobre o quadro clínico da leucemia mieloide crônica. A primeira coisa importante é entender que muitos pacientes eles não sentem absolutamente nada no início da doença. Cerca, na verdade, de metade desses casos é descoberto por acaso. Ou em um exame de sangue de rotina, a pessoa vai lá fazer um check-up e o hemograma mostra um número muito alto de leucócitos. Ou seja, muitas vezes a leucemia mieloide crônica ela começa sendo um achado laboratorial. Quando nós olhamos um hemograma, o que chama a atenção para a gente é uma leucocitose muito importante, com aumento principalmente da série granulocítica. Diferente de uma infecção comum, o que nós vemos aqui é um aumento de neutrófilos mais maduros. Aqui nós encontramos células em vários estágios de maturação circulando no sangue. Isso é o que nós chamamos de desvio escalonado. Outro achado muito importante, característico também, é a basofilia. O aumento de basófilos não é comum na maioria das situações clínicas. Então, quando ele aparece junto com a leucocitose persistente, nós precisamos pensar em leucemia mieloide crônica. Também podem aparecer plaquetas elevadas e anemia leve. Então, do ponto de vista clínico, o sinal físico mais clássico é a própria esplenomegalia, o baço aumentado. E por que o baço aumenta? Porque ele começa a participar da produção e do acúmulo dessas células alteradas. Então o paciente ele pode sentir o desconforto do lado esquerdo do abdômen também, porque o baço aumentado ele comprime o estômago. Alguns pacientes eles apresentam sintomas gerais, como por exemplo cansaço, perda de peso, sudorese noturna, e esses sintomas eles estão relacionados ao aumento da atividade da doença e também ao grande número de células sendo produzidas e destruídas constantemente. Então, resumindo, nós devemos suspeitar de leucemia mieloide crônica, principalmente diante de uma leucocitose persistente associada a uma basofilia, com ou sem sintomas, especialmente aí caso haja esplenomegalia. E diante dessa suspeita clínica laboratorial, como que nós podemos confirmar? Ou seja, como que nós realmente sabemos se esse paciente tem ou não tem o diagnóstico de leucemia mieloide crônica? Primeiramente, esse diagnóstico ele deve ser feito em um contexto clínico adequado, ou seja, não basta apenas encontrar o BCR-ABL1 isoladamente. Nós precisamos ter um quadro compatível, geralmente com leucocistose persistente, podendo também haver plaquetose. Diante disso, o diagnóstico ele é confirmado quando nós identificamos pelo menos um dos seguintes critérios. Primeiro critério, a presença da translocação do cromossomo 922 na citogenética convencional, que corresponde ao cromossomo Filadélfia. Segundo, a identificação do gene de fusão BCR-ABL1 por FISH. FISH seria a hibridização fluorescente in situ. Ou terceiro, a identificação do BCR-ABL1 por técnica de reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, que é o método mais sensível que existe. E é importante lembrar também, pessoal, que cerca de 95% dos pacientes eles apresentam o cromossomo Filadélfia detectado na citogenética. Nos demais casos, nos outros 5%, essa alteração ela pode não ser visível ao cariótipo, mas o BCL-ABL1 pode ser identificado por partes moleculares, por isso que ele é mais sensível. Portanto, o diagnóstico da leucemia mieloide crônica ela exige uma demonstração da fusão do BCR-ABL1 no contexto de um quadro clínico compatível. Ok, nós diagnosticamos. Mas e agora? Todo paciente é igual? Não. É muito importante você entender que mesmo quando dois pacientes têm o mesmo diagnóstico e até mesmo a mesma fase da leucemia mieloide crônica, a evolução clínica pode ser muito diferente. Isso acontece porque cada indivíduo tem características biológicas próprias, existem diferenças genéticas, existem variações na resposta imunológica, existe presença de outras doenças associadas e até mesmo fatores aí relacionados com a própria adesão do tratamento. E além disso, a própria biologia da doença, ela também pode variar. Existem diferentes tipos de transcrito do BCR-ABL1, além de possíveis mutações adicionais que podem também influenciar a resposta terapêutica. Então, por isso, não é adequado você comparar a evolução de um paciente com outro paciente. Cada paciente é único. O tratamento da leucemia mieloide crônica ele é individualizado. Ele segue protocolos muito bem estabelecidos, só que ele sempre está levando em consideração as características clínicas individuais, as características laboratoriais e moleculares de cada paciente. Em medicina, especialmente em hematologia, nós tratamos pessoas, nós não tratamos doenças. Depois de confirmar o diagnóstico da leucemia mieloide crônica, o próximo passo é realizar a avaliação inicial completa desse paciente. E essa avaliação inicial ela tem 3 objetivos principais. Primeiro, é você determinar em qual fase da doença esse paciente se encontra. Segundo, você conseguir avaliar as condições clínicas basais antes de iniciar o tratamento. E terceiro, você conseguir identificar possíveis fatores
que possam interferir na escolha terapêutica. Então, nós começamos com exames laboratoriais básicos, hemograma completo, função renal, função hepática, a dosagem DHL, que podem também refletir uma atividade proliferativa. Nós também realizamos sorologias para hepatite B, hepatite C e HIV, porque isso aqui é fundamental. Por quê? Porque alguns tratamentos eles podem causar reativação viral, especialmente da hepatite B. E em relação à confirmação molecular, nós realizamos o PCR para o BCR-ABL1 no sangue periférico. Esse exame não apenas confirma a presença do transcrito, como também estiverá como valor basal para a própria comparação futura aí durante a monitorização. Se o PCR for positivo, o que ocorre na grande maioria dos casos, nós seguimos com aspirado de medula óssea para análise citogenética. A citogenética é muito importante para avaliar o cariótipo completo e conseguir identificar possíveis alterações adicionais que podem ter um impacto prognóstico. Se por algum motivo esse PCR no sangue periférico for negativo, mas a suspeita ainda continuar permanecendo, nós ampliamos a investigação com uma biópsia da medula óssea, mielograma, com a imunofenotipagem, com cariótipo, pelo FISH e o painel mielóide também para descartar outras neoplasias mieloproliferativas. Então, além disso, pessoal, nós realizamos o eletrocardiograma antes do início do tratamento, porque alguns inibidores da tirosina quinase podem alterar também o intervalo QT. Então, portanto, a avaliação inicial ele não serve apenas para confirmar a doença, mas para entender completamente esse paciente antes de nós começarmos a terapia. Depois da avaliação inicial, nós precisamos determinar em que fase da doença esse paciente se encontra. A leucemia mieloide crônica não é uma condição estática, como falei para vocês anteriormente, ela pode evoluir ao longo do tempo, e essa evolução ela é tradicionalmente dividida em 3 fases clínicas. A primeira fase é a fase crônica, que é a forma mais comum de diagnóstico e representa a fase de maior estabilidade da doença. A segunda fase é a fase acelerada, também chamada de fase de transformação. Nessa etapa, começa a surgir os sinais de progressão biológica, indicando para a gente uma perda gradual do controle da doença. E a terceira é a fase blástica, ou crise blástica, que corresponde à transformação da leucemia mieloide crônica em um quadro muito semelhante à leucemia aguda, que é um comportamento muito mais agressivo. É importante lembrar que o diagnóstico ele pode ser feito em qualquer uma dessas fases, embora a grande maioria desses pacientes seja diagnosticado ainda na fase crônica. Começando pela fase crônica. A fase crônica é a forma mais comum de apresentação da leucemia mieloide crônica. É nessa fase que a maioria dos pacientes recebe o diagnóstico. Do ponto de vista biológico, ela é caracterizada por uma intensa hiperplasia da medula óssea, ou seja, a medula está produzindo células em excesso, só que, no entanto, essas células ainda mantêm a capacidade de maturação. Então, isso significa que, apesar do aumento numérico, existe ainda a organização do processo de desenvolvimento celular. Então, por isso, nessa fase, as manifestações no sangue periférico costumam ser controláveis com terapia específica. Se nós voltarmos antes da era dos pré-inibidores da tirosina quinase, antes de 2001, 2002, a história natural dessa doença aqui era diferente, era na verdade até triste. A fase crônica era considerada apenas um primeiro estágio de uma doença progressiva. Mesmo que o paciente estivesse estável inicialmente, a tendência era evoluir ao longo do tempo para a fase acelerada e posteriormente para a crise blástica, ou seja, a progressão era praticamente inevitável. Porém, com o surgimento desses inibidores da tirosina quinase, essa história natural mudou de forma radical. Hoje, a maioria dos pacientes diagnosticados na fase crônica, ele permanece nessa fase por um tempo prolongado, com controle molecular da doença e a expectativa de vida próxima aí da população geral. Então, a fase crônica, ela continua existindo como categoria clínica, só que ela deixou de representar necessariamente uma etapa de progressão obrigatória. Ela passou a ser, na maioria dos casos, um estado controlado da doença sob um tratamento adequado. Embora a fase crônica ela continue existindo como categoria diagnóstica, os consensos modernos eles mudaram o foco de avaliação. Hoje, segundo a Rede Europeia de Leucemia, a Rede Nacional de Câncer Abrangente, a Organização Mundial da Saúde, a fase crônica ela é considerada o estado basal da maioria dos pacientes. O que realmente orienta o prognóstico e a tomada de decisão terapêutica não é apenas a fase, mas sim a resposta ao tratamento. Então, nós passamos a avaliar a resposta molecular através dos níveis de BCR-ABL1, a resposta citogenética e classificamos o paciente conforme a resposta ótima, alerta ou falha terapêutica. Então, em outras palavras, não é mais a simples presença da fase crônica que determina o rumo da doença. O que importa para a gente é como esse paciente responde aos inibidores da tirosina quinase. Hoje, nós não rotulamos quem está saudável, nós intervimos e reclassificamos quando essa resposta ela foge do esperado. Agora, nós entramos na fase acelerada, também chamada de fase de transformação.
Se na fase crônica ainda existe a organização e o controle relativo da maturação celular, na fase acelerada nós começamos a observar essa perda desse controle biológico. Então a doença aqui ela começa a se tornar instável. Então, do ponto de vista fisiopatológico, ocorre uma evolução clonal. Isso significa que novas alterações genéticas podem surgir dentro das células leucêmicas, tornando então essa doença mais agressiva e menos responsiva ao tratamento. Então, clinicamente e até laboratorialmente, nós observamos sinais objetivos dessa progressão. O número de blastos ele começa a aumentar, geralmente entre 10 a 19% no sangue periférico ou na medula também. E também pode haver um aumento significativo dos basófilos, acima de 20%, que é um marcador importante dessa progressão. E em alguns casos, ocorre também uma queda dessas plaquetas para menos de 100 mil por milímetro cúbico. Então, desde que isso não seja uma consequência da própria terapia, né? Outro ponto importante aqui é que nessa fase, a resposta aos inibidores da tirosina quinase eles tendem a ser menos eficazes do que na fase crônica, ou seja, a fase acelerada ele representa um momento de alerta para a gente. É uma doença que está biologicamente mudando e está se aproximando de um comportamento um pouco mais agressivo. E existem diferentes critérios históricos para definir a fase acelerada, como por exemplo os propostos pelo Centro de Câncer MD Anderson, pelo Registro Internacional do Transplante de Medula Óssea, pela Rede Europeia de Leucemia, pela Organização Mundial da Saúde. E como nós podemos ver, há pequenas variações, principalmente aí nos percentuais de blastos utilizados como ponto de corte. E por que isso aconteceu? Porque esses critérios foram desenvolvidos em contextos terapêuticos diferentes, muito deles ainda antes da era para inibidores da tirosina quinase. Então, atualmente, na prática clínica, nós adotamos principalmente os critérios da Rede Europeia de Leucemia, né? Isso porque são critérios mais alinhados à era dos inibidores da tirosina quinase, eles são integrados às recomendações terapêuticas modernas e amplamente utilizados nos consensos internacionais. Então, independente da classificação utilizada, o conceito central ele permanece o mesmo. O aumento do blasto, o aumento dos basófilos e a evidência da instabilidade clonal indicam para a gente a progressão da doença. E mais importante do que decorar números exatos aqui é você entender o conceito biológico dessa progressão. Além do aumento de blastos, a fase acelerada ela também pode ser definida por sinais de instabilidade clonal ou falha terapêutica. Isso inclui trombocitopenia não relacionada ao tratamento, trombocitose extrema persistente, esplenomegalia que não responde aos inibidores da tirosina quinase e especialmente uma evolução citogenética com o surgimento de anormalidades adicionais. Então, na prática, esses achados indicam pra gente que essa doença ela deixou de estar biologicamente controlada. E o mais importante aqui não é decorar esses números, pessoal, mas é reconhecer que qualquer evidência de instabilidade clonal ou até mesmo a perda da resposta ao tratamento deve acender um alerta de progressão pra gente. Agora falando sobre a fase blástica. A fase blástica, ela representa para a gente a transformação da leucemia mieloide crônica em um quadro biologicamente semelhante a uma leucemia aguda. Ela é uma fase agressiva, geralmente é resistência à terapia convencional e associada a sobrevida bastante limitada. Do ponto de vista diagnóstico, ela caracteriza-se por 20% ou mais de blastos no sangue periférico ou na medula óssea, ou ainda pela presença desse infiltrado extramedular de células blásticas. Nesse momento, a doença ela deixa de ser predominantemente proliferativa e passa a ter um comportamento de transformação leucêmica franca. Aqui nós vemos a comparação dos critérios antigos e atuais para a definição da fase blástica na leucemia mieloide crônica. Historicamente, utilizava-se esse ponto de corte de 30% de blastos, mas por quê? A partir da revisão da Organização Mundial da Saúde, em 2017, esse valor foi reduzido para 20% para alinhar então ao critério geral da leucemia aguda. Então, a presença de proliferação extramedular de blastos, ela permanece critério diagnóstico em ambas as classificações. O conceito biológico ele permanece o mesmo, a única coisa que mudou aqui foi apenas a padronização desse ponto de corte. Agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação prognóstica inicial. Na avaliação inicial da leucemia mieloide crônica, nós utilizamos alguns scores prognósticos para estratificar o risco e auxiliar na tomada de decisão terapêutica. O score de Sakai, também o primeiro modelo amplamente utilizado, classificando em pacientes em baixo, intermediário e alto risco. Posteriormente foi utilizado o critério de Eutts, que simplificou a estratificação em critério de baixo e alto risco, utilizando principalmente os critérios de basofilia e também o tamanho do baço. E mais recentemente o LTS, que foi desenvolvido com foco específico em mortalidade relacionada à leucemia mieloide crônica, sendo atualmente considerado o modelo prognóstico mais alinhado à era dos inibidores da tirosina quinase. Então, na prática atual, o LTS ele tem que ser o score mais recomendado para a estratificação inicial desse paciente. Após a estratificação prognóstica inicial, o próximo passo é você definir a estratégia terapêutica.
O tratamento da leucemia mieloide crônica, ele baseia-se no uso de inibidores da tirosina quinase, que bloqueiam a atividade da proteína do BCR-ABL1. Então, na primeira linha, nós podemos utilizar o imatinib ou até mesmo o inibidor da segunda geração, como por exemplo o dasatinib, nilotinib, o bosutinib, dependendo do perfil do risco e também das comorbidades desse paciente. Em alguns casos de resistência ou até mesmo de mutações específicas, o ponatinib também é opção para a gente. E na fase blástica, a abordagem inclui os inibidores da tirosina quinase, associado também a uma quimioterapia e avaliação também para o transplante alogênico, transplante de medula óssea. Embora o tratamento com inibidores da tirosina quinase tenha praticamente revolucionado toda a história natural da leucemia mieloide crônica, ainda existem alguns desafios importantes. Primeiro, nós precisamos identificar precocemente esse paciente com risco de resistência. Nós precisamos manejar mutações específicas, nós precisamos definir critérios seguros para essa suspensão terapêutica e minimizar também a toxicidade ao longo prazo. Além disso, o transplante alogênico ele permanece como opção em casos muito selecionados, tá? Especialmente em fase terapêutica ou em fase avançada. Uma vez iniciado o tratamento com os inibidores da tirosina quinase, o objetivo ele passa a ser atingir respostas terapêuticas progressivamente mais profundas, principalmente aí a nível molecular. Após o início do tratamento com o inibidor da tirosina quinase, o acompanhamento ele passa a ser sistemático. Nós monitoramos inicialmente com hemograma para avaliar a resposta hematológica e principalmente com PCR quantitativo para BCR-ABL1, na escala internacional, que é o principal marcador da resposta molecular. E esse PCR deve ser realizado a cada 3 meses nesse primeiro ano. A primeira meta terapêutica é a resposta hematológica completa, é caracterizada pela normalização desse hemograma, pelo desaparecimento dessa esplenomegalia, e ela costuma ocorrer nas primeiras semanas de tratamento e indica um controle inicial da proliferação. Além da resposta hematológica, nós avaliamos marcos moleculares em termos específicos. Aos 3 meses, nós esperamos que o BCR-ABL1 seja igual ou inferior a 10%. Lá pelos 6 meses, abaixo de 1%, e aos 12 meses, uma resposta molecular maior, definida como 0,1 ou menos. Mais importante do que atingir essa resposta é atingi-la no tempo adequado. E sobre os critérios de resposta, a Rede Europeia de Leucemia, ela classifica a resposta como ótima, como warning, ou também chamado de alarmante, né, e falha. Então, aos 3 meses, esses valores acima de 10%, eles configuram um alerta para a gente. Aos 6 meses, os valores acima de 10% já caracterizam uma falha. E aos 12 meses, níveis acima de 1%, eles indicam já uma falha terapêutica. Essa classificação aqui é o que nos orienta a conduta. E o que nós devemos fazer mediante uma resposta inadequada? Diante de um cenário de warning, né, de alarme, nós devemos reavaliar a adesão, interações medicamentosas e os fatores clínicos que possam impactar a resposta. Já na falha terapêutica, a conduta indicada é a troca do inibidor da tirosina quinase, idealmente guiada por estudo de mutação. E em casos selecionados, especialmente nas fases avançadas, esse transplante ele pode ser considerado. Agora uma perguntinha que muitos pacientes fazem no dia a dia. Eu estou tomando o remédio certinho, minha resposta está controladinha, né, está adequada, então eu estou curado, certo? Eu posso parar de tomar medicação? Não, pessoal, infelizmente não. Por quê? Porque mesmo quando o paciente ele atinge uma resposta molecular maior, uma resposta profunda, isso não significa que essa doença esteja erradicada. A interrupção indiscriminada do tratamento, ele mostrou uma taxa de recidiva em torno de 50% no primeiro ano. Felizmente, a maioria recupera a resposta após a introdução do inibidor. Hoje, existe o conceito de TFR, né, que é o Treatment Free Remission, só que ele exige critérios muito rigorosos. Você precisa de uma resposta molecular profunda sustentada por pelo menos uns 2 anos, acompanhamento mensal inicial e um centro experiente. Então, portanto, a resposta adequada não significa alta, ela significa apenas controle. Agora, eu quero abordar com vocês algumas situações que exigem um raciocínio individualizado. Na gravidez, ou também na gestação, né, os inibidores da tirosina quinase, eles são contraindicados. Então, o manejo envolve a própria suspensão e, se necessário, você acrescenta o uso do interferon. Agora, na fase acelerada, nós utilizamos os inibidores da tirosina quinase de segunda geração e também fazemos uma vigilância um pouco mais estreita. E com relação à fase blástica, na resistência múltipla, o tratamento se aproxima da leucemia aguda. Então, os inibidores da tirosina quinase associada com quimioterapia, com uma avaliação precoce para fazer um transplante desse paciente. Sobre pacientes pediátricos, em criança, a discussão é diferente. Primeiro porque é devido à longa expectativa de vida também e aos dados ainda limitados sobre uso contínuo por décadas.
Antigamente, antes dos inibidores da tirosina quinase, antes de 2001, 2002, você viu que o tratamento era limitado, então o transplante era praticamente a esperança dos pacientes. Hoje em dia, o transplante alogênico ele permanece ainda como a única terapia potencialmente curativa. Só que, no entanto, ele deixou de ser a primeira linha por conta da mortalidade e do risco de doença do enxerto contra o hospedeiro. Hoje, ele é utilizado como exceção. Ele está indicado em pacientes com resistência múltipla, com mutação sem alternativa adequada, com a fase blástica controlada ou em casos pediátricos selecionados. No Brasil, nós temos ainda uma ampla experiência e nós sabemos que o transplante de medula ele apresenta os melhores resultados quando realizado na fase crônica. Então, isso reforça para a gente a importância dos inibidores, que eles transformaram uma doença fatal em uma doença crônica controlável e eles permitem que o transplante seja feito no melhor momento, quando necessário. E qual que é o estado atual da terapia? Hoje, pessoal, os inibidores da tirosina quinase, eles são um padrão de tratamento para a gente. Para vocês terem noção como eles foram importantes, eles mudaram completamente a história natural da leucemia mieloide crônica. Antes dos inibidores da tirosina quinase, 2001, 2002, a sobrevida de um paciente desse era questão de 5 anos de idade. Agora, você tem uma sobrevida média que ultrapassa dos 25 anos, é aproxima da população geral. Então, se você tem um paciente que tem um diagnóstico lá pelos 50, 55, ele vai até os 75, 80 anos de idade. Então, o transplante, ele passou de ser de regra para se tornar uma exceção. E para onde nós estamos indo? Qual é o futuro da leucemia mieloide crônica? O futuro, provavelmente, está na farmacogenômica. Nós estamos caminhando aí para escolher o inibidor ideal com base no perfil genético da doença e no perfil do paciente. Talvez nós utilizemos combinações racionais de drogas para prevenir a resistência e, quem sabe, no horizonte mais ousado, surge a edição gênica. Ferramentas como CRISPR abrem essa possibilidade, ainda que de forma experimental, de corrigir essas alterações moleculares na raiz do problema. É um campo em expansão, é um campo extremamente promissor, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da rede CRISPR Brasil. Então, resumindo tudo que nós falamos até o momento, pessoal, a leucemia mieloide crônica, ela deixou de ser uma doença fatal para se tornar uma doença crônica controlável. Hoje nós monitoramos molecularmente e tratamos com inibidores da tirosina quinase. E reservamos esse transplante para situações muito específicas. E então estamos caminhando também para uma era de medicina personalizada. Eu agradeço pela apresentação, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E caso eu tenha sido útil, te ajudei, ou então mande esse vídeo para alguma pessoa que você sinta que pode ajudar também de alguma forma. Curta, compartilhe e deixa o like, que me ajuda grandemente e também a divulgar o conhecimento científico. Vou ficando nessa, um grande abraço a todos.